Boa tarde, pessoal. Quem fala é o Rafael. Começaremos em mais alguns minutinhos. Então, por favor, cuide para que o microfone esteja sempre no mudo, ok? Para a gente não atrapalhar a conversa. Bem-vindo a todos. Só mais alguns minutinhos, por gentileza, para a gente aguardar que algumas pessoas que estão falando com a gente consigam se conectar, ok? Não, eu não quero que me ouça. Muito boa tarde, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Espero que vocês aproveitem o nosso assunto. Hoje vamos falar sobre a importância da compatibilidade no uso de protetores auditivos, ok? Importante dizer a todos vocês que cuidem para que o microfone fique no mudo, cuide da sua câmera, para a gente ter um bom desenrolar da nossa conversa, ok? Bom, eu sou o Rafael Fernandes, sou engenheiro de aplicação da 3M do Brasil, especialista em proteção auditiva, mas também em todos os EPIs que a 3M comercializa, ok? Bom, quando a gente fala em compatibilidade do uso de protetores auditivos, esse é um tema que muitas vezes a gente acaba vendo ou presenciando uma incompatibilidade, muitas vezes quando ela é extremamente aparente ou quando ela é óbvia, ou quando há alguma reclamação, alguma manifestação por parte do usuário por uma questão de incômodo ou de dor, né? E aí fica tudo muito claro. A nossa intenção durante o dia de hoje, nessa nossa conversa, é dar mais informações, mais ferramentas para você se atentar a algumas possibilidades de incompatibilidades ou risco de diminuição da compatibilidade e, ao mesmo tempo, ter maneiras de agir para evitar ou para minimizar ou para eliminar essa incompatibilidade. Então é o seguinte, a compatibilidade ou a falta de compatibilidade, ela é influenciada
basicamente por 3 fatores. Diminuição, ou ela é consequência, né, ou sofre consequência dela, 3 fatores. A diminuição da vedação do protetor auditivo, ou seja, provavelmente, se diminui vedação, diminui a performance. Então, vedação barra performance do protetor auditivo. Também conforto, como a gente comentou, e a comunicação. Basicamente, quando a gente fala no tópico 1 e 2, a gente está falando de performance barra aceitação do protetor. Quando a gente fala no terceiro tópico de comunicação, a incompatibilidade aqui pode não ser com capacete ou com algum outro equipamento. Mas, por exemplo, o fato de alguém precisar falar no telefone ou falar ao rádio, ou até conversar pessoalmente e o protetor auditivo ser incompatível, ou ser um fator dificultador para que a comunicação plena aconteça. Tá? Então, esses são os 3 assuntos que a gente vai falar no dia de hoje. Então, olha só, para a gente falar de compatibilidade ou de vedação e etc., vamos lembrar um pouquinho como que o caminho do som no nosso sistema auditivo e como que o protetor auditivo funciona, qual a premissa para ele funcionar, ou quais premissas para ele funcionar corretamente. Bom, esse é um esquema do nosso sistema auditivo. A gente sabe que a onda sonora passa pelo pavilhão auricular, passa pelo canal auditivo, sofre uma vibração, ou melhor, transmite a vibração para a membrana timpânica. Essa vibração é transmitida aos 3 menores ossos do corpo humano, que por sua vez é transmitida até o interior da cóclea, e os cílios no interior da cóclea transformam-se em impulso mecânico, essa onda mecânica, essa vibração, em impulso nervoso, e o nervo auditivo leva a informação até o cérebro. Então é importante a gente lembrar que qualquer interrupção nesse caminho vai causar algum tipo de diminuição do quanto que a pessoa ouve. Né? A própria perda auditiva é uma diminuição e a utilização de um protetor auditivo tem esse objetivo de diminuir momentaneamente, claro, né? Diminuir momentaneamente o quanto que a pessoa está ouvindo. Né? Então, para a gente lembrar, existem alguns tipos de protetores auditivos, vamos ver mais em detalhes daqui a pouquinho, mas basicamente existem os protetores de inserção, o desenho da direita, e os protetores tipo concha, o desenho da esquerda. E quando a gente fala de compatibilidade, a gente fala de vedação, é isso que a gente está querendo ver agora, que eu quero mostrar para vocês agora. Como que o protetor funciona, onde ele veda, como ele veda. Porque mais importante do que a gente decorar as possibilidades, a gente entender o funcionamento, ou ter certeza de que entendeu plenamente o funcionamento, para daí a gente vai conseguir se antecipar a possíveis problemas do dia a dia. Né? Então, o protetor de inserção, ele é concebido para que ele proporcione vedação dentro do canal auditivo, certo? Então, caso houvesse alguma incompatibilidade, ou caso haja alguma incompatibilidade, essa incompatibilidade de um protetor de inserção normalmente vai acontecer, ou aconteceria, no local onde ele veda. Tem uma exceçãozinha que a gente vai falar mais para frente, mas uma incompatibilidade de onde o protetor auditivo de inserção é utilizado, ela é muito difícil de acontecer. Né? A gente poderia fazer uma associação, por exemplo, com a prótese auditiva, né? O aparelho auditivo, e fica incompatível usar um aparelho com um protetor de inserção. Já pensando no protetor tipo concha, como ele veda na lateral da cabeça, ao redor da orelha ou do pavilhão auricular, a gente aumenta bastante o risco de incompatibilidade. Então, qualquer equipamento ou qualquer característica física do indivíduo, por exemplo, cabelo muito volumoso, a gente começa a imaginar um risco de diminuição da vedação. Então, é importante a gente entender e lembrar como que o protetor concha funciona, porque na maioria das vezes é nele que acontece a dificuldade com a compatibilidade, certo? Lembrando dos tipos, ou conversando um pouquinho sobre os tipos de protetores, só fazendo uma divisão,
para a gente uniformizar o conhecimento, em que há três grandes grupos, basicamente três grandes grupos de protetores auditivos. Dois deles de inserção e um dele tipo concha. Claro, aqui a ideia é só mostrar os tipos e não as variações de cada tipo, né? É claro que no protetor tipo concha tem diferentes tipos de haste, acoplável ao capacete, haste que passa na nuca e etc., né? E nos protetores de inserção, tanto os de espuma quanto os pré-moldados e suas variações de tamanhos, materiais e etc., certo? Mas, bom, quando a gente fala, então, de compatibilidade, a gente tem que pensar no aspecto vedação, que é o que a gente está falando primeiro, né? E acomodação. Mas, de cara, a gente pensa o seguinte, a gente pode pensar o seguinte: bom, se tiver incompatível, ou se for incompatível, ou incompatível, seria só aquilo que não dá para usar em conjunto, né? Então, aqui a gente poderia dar um exemplo de pensar numa máscara de solda sendo utilizada com um protetor auditivo tipo concha convencional. Convencional, que eu imagino, ou que eu gostaria de citar, é aquele com a haste acima da cabeça, né? Eu não pus uma fotinho aqui, mas seria uma haste acima da cabeça. Você logo poderia estar pensando: não, Rafael, isso é uma incompatibilidade clara. E é mesmo, né? Porque a máscara de solda, assim como uma viseira, vão fixadas na cabeça. Então, se você tem uma haste rígida de um protetor passando na cabeça, você tem uma incompatibilidade clara, né? E na maioria das vezes, para essas incompatibilidades claras, você sempre tem uma alternativa no mercado. Então, exemplos claros de incompatibilidade clara seria, por exemplo, um protetor auditivo acoplado ao capacete. Por que isso existe? Porque o uso de proteção auditiva de capacete é muito comum, né? Em sendo comum, alguns dos fabricantes, a 3M inclusive, fabrica protetores específicos para serem acoplados ao capacete. Atenção que, segundo a legislação, o conjunto que é formado pela associação do capacete com o protetor auditivo precisa ser do mesmo fabricante, precisa ter a certificação ou os ensaios específicos, né? Mas um outro exemplo que eu gostaria de dar são aquelas incompatibilidades não muito óbvias. Ou melhor, óbvias, mas a gente já deu um jeitinho muitas vezes. Voltando a falar da máscara de solda, é muito comum a gente ver no mercado, ou no mercado que eu digo é nas empresas, né? Você ter uma associação direta de que o soldador usa plug. Mas por que isso? Porque a maioria das pessoas já associou de que um protetor concha convencional não dá para usar com a máscara de solda. Um protetor acoplado, obviamente, também não, porque a máscara de solda não é feita para acoplar, né? Mas se você buscar bem, você vai encontrar, por exemplo, máscaras de solda compatíveis com o capacete. Se a máscara de solda é compatível com o capacete, quando eu digo compatível, muitas vezes você tira aquela suspensão de dentro, a carneira ou a suspensão da máscara de solda, coloca uma outra suspensão acoplável ao capacete de segurança. E aí, se ela é acoplável, naturalmente você aumenta as possibilidades utilizando protetor auditivo acoplável àquele mesmo capacete. É claro que nesse caso, você vai sentir a necessidade de buscar os protetores auditivos com tamanho de concha menores, né? Não adianta ele acoplar no capacete, mas ter uma concha grande e que a máscara de solda vai bater. Um outro exemplo interessante é o uso de protetores auditivos tipo concha, claro, com a concha de perfil mais compacto, né? Mas que a haste dela seja construída para ser utilizada de uma maneira diferente daquela acima da cabeça. Essa que você vê aqui nesse manequim é uma haste que é construída propositalmente para passar na nuca. E essa parte preta que você vê em cima da cabeça do manequim é uma tira de tecido ajustável com velcro, né, para você formatar o tamanho de cada cabeça. Então, esse é um outro exemplo que, mesmo você não havendo necessidade do uso de capacete ou não tendo tido a possibilidade de combinar uma máscara de solda com um capacete, você consegue fazer com que o soldador não necessariamente seja obrigado a ser um usuário de plug,
mas possa também ser usuário de um protetor tipo Contra. E só fazendo uma outra lembrança importante, quando a gente fala que esse dá certo com aquele dá certo com esse, a gente está dizendo numa média, numa generalidade, porque a influência do biotipo da pessoa é importante. Então, cada necessidade ou cada configuração pensada também tem que ser validada individualmente, né? Pode acontecer sim de alguém ter uma cabeça, por exemplo, muito pequena, e mesmo algo que o Rafael está falando aqui como uma proposta, pode ser que não dê certo para aquele indivíduo, né? Ou alguma outra característica que inviabilize. A gente fala sempre como uma média, como a maioria, tá? E um outro aspecto que a gente precisa pensar bastante são alguns equipamentos de fora, né? Fora de EPIs ou outros equipamentos que a gente, a princípio, nem imaginaria que pudessem ser incompatíveis. Eu pus aqui como touca, capuz e etc. A gente vai falar mais disso daqui para frente, mas eu pus também uma palavrinha chamada gola. O que eu quero dizer com gola? Tem algumas incompatibilidades que elas são muito, muito, muito sutis. E eu vou dar um exemplo agora. Você já ouviu falar alguém que usa protetor de inserção com cordão e a pessoa fala que quer cortar o cordão ou tirar o cordão? Isso, infelizmente, é muito comum, ou acaba sendo relativamente comum. As pessoas falam, mas qual o motivo? O motivo é que o cordão me incomoda. Fica raspando na gola da camisa, fica raspando no meu uniforme e fica me incomodando. Ou prende, ou transmite o ruído para dentro do protetor. Esse ruído não é prejudicial à saúde, tá? Mas ele acaba, para algumas pessoas, sendo incômodo. E aí a pessoa fica com a vontade de tirar o cordão ou de cortar o cordão. A recomendação é, nunca, nunca altere qualquer EPI. Por que nunca altere qualquer EPI? Porque qualquer alteração que for feita, você não sabe mais qual é a performance. E não cabe a nós julgarmos se uma tal modificação pode ser feita, eu acho que não acontece nada com o EPI. Uma outra modificação, não, essa é óbvia que eu não poderia fazer, porque isso com certeza prejudica a performance do EPI. Não cabe a nós julgarmos isso. O laboratório, quando ele ensaia um protetor, ele ensaia do jeito que o fabricante mandou para ele, do jeito que o fabricante comercializa. Então, qualquer alteração pode ser passível de uma multa ou de um descumprimento de alguma coisa. A gente nunca sabe como seremos fiscalizados, e muito mais importante do que fiscalizados é o que realmente a gente está causando de prejuízo da proteção. Então, resumindo, não altere nada, nem tire o cordão do protetor auditivo. Tá? Se você realmente não gosta ou acha incompatível
pode atrapalhar a proteção, a atenuação, a vedação de um protetor auditivo tipo concha? Sim, pode. Em determinado estudo, existem outros, tá? Mas um determinado estudo chegou à conclusão de que hastes mais finas, mais compactas, tendem a gerar uma diminuição de atenuação do protetor auditivo concha em 2 dB. Hastes mais grossas, mais espessas, mais volumosas, pode chegar a 9 ou mais decibéis de perda, ou seja, um protetor auditivo atenuando 9 dB a menos do que a proposta do que ele atenuaria, só, entre aspas, né? Só porque está sendo usado em conjunto com óculos. Olha que importante essa questão da compatibilidade e proteção. Num estudo mais específico, que a gente poderia chamar de um painel ou alguma coisa nesse sentido, né? Imagine só se você tivesse a oportunidade de fazer um ensaio de atenuação em cada indivíduo. Esse exemplo aqui é de um único indivíduo, tá? Em que foi pegado como teste, e esse indivíduo foi ensaiado individualmente quanto que um determinado protetor auditivo atenuou nas orelhas dele, né? E essas respostas que vocês estão vendo aqui são respostas exatas nesse indivíduo, que para nós hoje também é a título de exemplo. Então, um determinado protetor auditivo ofereceu ou proporcionou nesse indivíduo 30 decibéis de atenuação. Tá? Qual é o painel aqui? Qual foi o ensaio aqui? Esse mesmo indivíduo, esse mesmo protetor auditivo foram ensaiados em conjunto com algumas opções ou algumas versões de óculos. Então, para fazer de maneira mais geral, um óculos, aqueles inteiros de policarbonato, inclusive a haste, com ela bem espessa, bem larga, bem volumosa. Um óculos de segurança com uma haste, vamos chamar de um pouco mais convencional, né? Aqueles óculos com moldurinha preta, com a haste preta também. E uma tecnologia de óculos mais nova, mais recente, eu não sei se você já viu essa tecnologia de óculos, que tem uma haste extremamente fina, extremamente flexível, até para proporcionar um melhor ajuste na lateral do rosto. Quem tem um rosto de cabeça mais larga, ela fixa bem. Quem tem um rosto um pouco mais fino, ela também fixa bem. Ou seja, a proteção visual fica sempre bem colocada em diversos tamanhos e formatos de cabeça. E em paralelo, ou em consequência disso, ela também tem uma haste bem fininha, e a gente, pelos números, consegue imaginar ou verificar se ela ajuda ou não atrapalha tanto a proteção auditiva. Então, pelos números, você já está entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Em que, se um protetor, nesse exemplo, atenuou 30 dB nesse indivíduo, a hora que ele colocou o mesmo protetor com uma haste bem rígida, bem espessa, bem volumosa, ele obteve 23 dB de atenuação. A hora que ele migrou para um óculos com uma haste mais convencional, ainda tem sua espessura, ainda tem o seu volume, menos do que aquele, mas ainda tem. Atenuou 25, ou seja, aqui havia perdido 7, aqui perdeu 5. E a hora que a gente pega, por exemplo, essa haste de tecnologia mais recente, mais nova que eu estava explicando, nesse caso, perdeu só, entre aspas, né? Entre aspas, só 2 decibéis. Então, se você fosse um especificador de segurança e soubesse disso, qual óculos que você utilizaria em conjunto com aquele protetor auditivo? Mas, Rafael, você está migrando para o óculos, a gente não está falando de protetor auditivo? Exatamente. Estamos falando de protetor auditivo de compatibilidade. Então, se atente para essas possibilidades, tá bom? Falando do nosso... Com licença. Oi, diga. Antes de seguir, a gente tem uma pergunta aqui da Regina, se a haste de elástico também altera a vedação.
Ah, pergunta ótima e muito pertinente. Muito obrigado pela colocação nesse momento, Milena. Aliás, eu esqueci de apresentar a Milena, né? A Milena trabalha em marketing da 3M, na divisão de segurança pessoal. Ela está me ajudando a mediar toda essa nossa conversa. Então, antes tarde do que nunca, bem-vinda, Milena. E contem com a Milena para me ajudar a reproduzir as perguntas via chat, etc. Ela vai fazendo essa gestão e me ajudando a fazer uma tarde bacana para todos vocês. Com relação à pergunta, eu não trouxe nesse estudo, mas alguns estudos já trazem informação de que as bandas elásticas, no lugar de hastes rígidas, têm se mostrado como a melhor solução, ou melhor, a solução que menos traz incompatibilidade com protetores tipo concha, tá? Mas aí vale sempre uma observação. Você percebe que eu faço questão de dizer que a solução ela é geral, ela pode ser geral, mas você tem que avaliar caso a caso. Existem alguns casos que, dependendo do tamanho da cabeça, ou do perfil, ou a confecção da tira elástica, pode ser que justamente a fivela da banda elástica seja um ponto que gere uma falha de vedação para aquele indivíduo. Dependendo do ajuste que um outro indivíduo faz, pode ser que a fivela da banda elástica não interfira tanto, né? Então, sim, a resposta para essa pergunta é sim. Em geral, as bandas elásticas são as que menos interferem, mas continua sendo necessário você avaliar caso a caso, indivíduo a indivíduo, com relação à vedação, né, que é o que a gente está falando até agora, e com relação ao conforto, que é o que a gente vai falar agora, tá bom? Mas sim, temos diversos exemplos de usuários, de clientes que optaram e vêm optando pela banda elástica no lugar das hastes rígidas em geral, tá bom? Bom, quando a gente fala em compatibilidade, naturalmente a gente está pensando em alguma coisa interferindo, provavelmente atrapalhando a performance e ou o conforto de um protetor auditivo, né? Mas eu queria fazer alguma observação também relacionada a conforto sozinho. É muito comum a gente ouvir, se você provocar uma pergunta que eu vou dizer agora, vai ser muito provável você ouvir as duas respostas que você está vendo na esquerda. Se perguntar por um usuário, ou por alguns usuários, por que, por exemplo, você, usuário de protetor de inserção, prefere inserção? Provavelmente ele vai criticar o concha. E ele vai falar assim, eu prefiro inserção porque eu detesto algo apertando a minha cabeça. E se você fizer a mesma pergunta para um usuário de concha, né? Lógico, não pode ser aquele usuário que foi imposto, né, que ele usasse aquele protetor, mas algum usuário que tenha tido a opção de escolha, lógico, né? Então, se ele optou pela escolha de um concha, provavelmente a opção dele foi para evitar o incômodo que um plug causa, por exemplo. Então, provavelmente um usuário de concha vai te responder, eu detesto um negócio, alguma coisa incomodando, coçando as minhas orelhas, né? Isso é muito comum acontecer. Somos pessoas diferentes, temos percepções diferentes muitas vezes. Então, quando a gente fala de conforto, a gente tem que lembrar que conforto é algo extremamente individual e muito difícil de se medir, né? E por premissa, o protetor auditivo já tem essa característica de coisas muito diferentes fazendo a mesma proteção, ou o mesmo fim, que é a proteção auditiva. E na hora que a gente insere, então, além dessas possibilidades de concha, de plug e a questão toda de subjetividade do conforto, a hora que a gente insere um possível agente de incompatibilidade, pode ajudar muito, pode atrapalhar muito a sensação de conforto. De proteção a gente já falou, né? Mas assim pode mexer muito na sensação de conforto. Então, por exemplo, quando a gente fala de plug,
Pode ser que alguém tenha detestado alguma coisa apertando a cabeça, mas pode ser que ela ainda assim sinta uma pressão desnecessária dentro da orelha, uma pressão incômoda dentro da orelha. O que a gente tem que agir? Como que a gente tem que agir? Se alguém reclama que o protetor incomoda, por exemplo, isso é uma questão de incompatibilidade, provavelmente do próprio protetor com o indivíduo. E a gente teria opções diante das diversas possibilidades que você conhece ou imagina no mercado, em diferentes materiais, eventualmente diferente tamanho de protetor auditivo, para você favorecer o conforto e favorecer o uso do protetor auditivo, que na verdade é o que a gente quer, né? Com relação a outros equipamentos, por exemplo, a haste do óculos que a gente já comentou em vedação. Falando em conforto, o que geralmente um usuário reclama, aquele usuário que não gosta tanto do aperto do concha e ainda mais tem um óculos junto, o que ele vai reclamar? Ou como ele vai agir? Ele vai agir chegando até a sala da segurança, chegando até a sala da medicina e falando, olha, assim não dá. Esse óculos, com esse concha, eu não consigo usar. Provavelmente ele não tá atento a nada relacionado à dificuldade da proteção que a gente já falou. Provavelmente ele chegou até ali para fazer uma reclamação de que está extremamente desconfortável. Quantos usuários você tem assim na empresa que você trabalha? Uns 10, uns 20, no máximo uns 50, né? Mas todo mundo usa óculos, né? Ou muita gente usa óculos de segurança. Por que só esses 10, esses 20, esses 50 vão reclamar? Claro, tem a questão subjetiva, de uns sentem mais do que outros, mas provavelmente você está diante de pessoas com personalidade mais forte que se sentiram seguras a ponto de reclamar. E aqueles outros usuários que sentem exatamente a mesma coisa, mas não se sentem confiantes de ir lá reclamar, eles vão dar um jeito. Eles vão tirar o óculos de vez em quando, eles vão tirar o protetor de vez em quando, ou eles vão pôr a haste do óculos para cima do protetor, a ponto do óculos ficar totalmente torto na cara. Ou seja, eles vão dar um jeito, mesmo sem, por causa de não ter tido a coragem de ir lá reclamar, né? Mas eles estão extremamente desconfortáveis. Então se atente a isso, julgue que isso passa a ser um risco e avalie individualmente como que está a aceitação, como que está a sensação de conforto, né? Muitas vezes, quando essas pessoas são perguntadas, aí elas respondem, nossa, tá horrível, essa haste não dá, etc. Numa outra empresa que eu trabalhei, eu usava uma outra haste que não me atrapalhava tanto, e assim por diante, tá? Então, investigue isso. Conforto é subjetivo, depende muito da personalidade da pessoa, ela expor ou não, mas o risco é enorme com relação a desconforto, tá? O outro aspecto que a gente ia comentar é relacionado à comunicação. A dificuldade de comunicação, ela é muito crítica. Dependendo da atividade, ela é muito crítica mesmo. Praticamente toda atividade necessita algum tipo de comunicação. Mas dependendo da atividade, a comunicação ela é primordial, ela é importantíssima para o desempenho, para a segurança e outros daquela atividade, né? Então, eu tenho algumas perguntas para você. E, obviamente, para você procurar responder essas perguntas, reproduzindo isso com os usuários nos quais você é responsável. Você já experimentou mais de um tipo de protetor auditivo? Você é acostumado com concha? Você já experimentou o plug? Você é acostumado com o plug? Já experimentou o concha? Já experimentou materiais diferentes de plug? Já experimentou tamanhos diferentes de plug? Já experimentou tamanhos de concha diferentes? É isso que é isso que eu quero provocar em vocês. Muitas vezes, os diversos protetores auditivos podem proporcionar nos indivíduos, em você e nos outros indivíduos, diferentes sensações de comunicação. A pergunta bacana de se fazer, ou um teste bacana de se fazer,
é você ir numa área ruidosa, melhor ainda se estiver com um colega, e testar 2 ou mais tipos de protetores. Você vai avaliar conforto, você vai avaliar facilidade do uso, você vai avaliar diversos aspectos. Mas avalie também a sensação de comunicação, de, por exemplo, entender uma conversa pessoal. Pode ser que você sinta uma diferença entre os tipos de protetores. E quanto mais vital, quanto mais importante a comunicação, mais peso você vai dar na hora de selecionar, na hora de escolher um protetor aditivo para esse quesito importante. Claro que os outros continuam fazendo parte, né? Mas esse passa a ser importante. E o que acontece muito, o que a gente vê muito no ambiente de trabalho? As pessoas tirando o protetor aditivo para fazer algum tipo de conversa. Geralmente, se você tira, existem 2 aspectos. Um é que está difícil mesmo se comunicar. E aí o teste que eu acabei de dizer pode ajudar a refinar na escolha ali, né? E um segundo motivo é que as pessoas criam o hábito de tirar o protetor para se comunicar. Ela nem sabe como é ouvir com o protetor, porque sempre que alguém vem falar, ela já fica com o preconceito de que não daria para ouvir, e ela tira e fala, né? Ou ouve o que precisa ser ouvido. Então, um desafio que eu deixo também, além de incentivá-los a experimentar diversos tipos de protetores, é se provocar e instigar o seu usuário a também fazer o mesmo, de não tirar o protetor, estimular a visão, por exemplo, na leitura labial. Claro que se a pessoa usa respirador, isso vai ficar limitado, não vai ser possível, né? Mas nas situações em que o uso do respirador não acontece, você tem o auxílio da leitura labial. Isso demanda um pouco de treino, tá? Mas dá certo. Você tem o auxílio da leitura labial para ajudar na interpretação do que está sendo conversado, tá? E uma outra questão relacionada à comunicação é quando tem um dispositivo de comunicação. Os mais comuns são os rádios, os telefones celulares, né? E aí a incompatibilidade, ela é muitas vezes com o dispositivo, né? Em que eu preciso ouvir o rádio, eu preciso ouvir o telefone, mas eu também preciso me proteger. E na maioria das vezes, infelizmente, a escolha do usuário é prejudicar a proteção para não prejudicar a comunicação. Dificilmente ele faz a outra escolha. Até a gente vê isso em alguns momentos. A pessoa está lá no ruído, nem adianta chamar aquela pessoa porque ela está de protetor auditivo, ela não vai ouvir o rádio mesmo. Até acontece isso, mas na maioria das vezes é o inverso que acontece. A pessoa acaba tirando o protetor ou afastando o protetor para conseguir falar melhor através do dispositivo, né? Então, com relação a isso, é importante a gente lembrar, ou a gente conhecer, que existem alguns recursos, alguns protetores caracterizados como especiais, além do teste que eu comentei, os protetores comuns, você ter a percepção, ou procurar ter a percepção de qual é o mais adequado para a comunicação, vai ter situação que não vai dar, né? Ou porque a comunicação alta e clara é realmente importantíssima, não pode falhar, né? Ou porque o ambiente às vezes é extremamente ruidoso, e mesmo por mais que você tente, realmente não dá, né? E aí, para essas situações, não para todas, mas para essas situações, existem alguns tipos de protetores auditivos, por exemplo, com o auxílio da eletrônica. Então, existem protetores auditivos cuja atenuação depende do nível de ruído. O protetor auditivo, ele ajusta quanto de atenuação é necessária para aquela situação que o usuário está passando naquele momento, instantâneo, né? O ruído aumenta, ele aumenta o quanto ele atenua. O ruído diminui, ele diminui o quanto ele atenua. Sempre tomando cuidado, que é uma premissa desses dispositivos de protetores auditivos dependentes do nível de ruído, é uma premissa dele nunca deixar o ruído ultrapassar os níveis seguros, tá? Porque aí, senão não faria sentido de a pessoa estar utilizando. Existem outros equipamentos, essa foto mais da direita aqui, que são os conhecidos como headsets, em que eles são sim protetores auditivos, e eles têm o recurso eletrônico deles voltados a
a conexão dos dispositivos de comunicação. E aí a conexão, por exemplo, com o rádio, transfere o áudio do rádio para dentro das conchas. Então o usuário para de ter o conflito de o áudio do rádio tendo que passar e o ruído não tendo que passar através do protetor. Nesse caso, ele vai deixar o ruído atenuado pelo protetor auditivo, que o comunicador é, né? E ao mesmo tempo, ele consegue fazer um ajuste de volume bem tranquilo, bem suave, para que ele ouça de maneira clara a informação que está sendo passada via rádio lá próximo às orelhas dele, né? Sem ter conflito, que nem a gente comentou. Falando ainda de comunicadores, existe recurso também para o uso de aparelhos, telefones celulares, que normalmente tem Bluetooth, que são considerados sem fio, né, que são sem fio e etc. E existe também recurso sem fio, geralmente um acessório comprado à parte, em que você torna o protetor auditivo convencional, tipo concha, o protetor auditivo convencional, um comunicador. E aí eu tenho até um videozinho aqui para passar para vocês de como esse dispositivo funciona. Deixa eu acessar aqui para vocês verem como ele funciona. Milena, me ajude, vocês estão vendo minha tela? Rafa, ainda estamos vendo só a apresentação. Ah, joia, eu preciso só compartilhar de uma outra maneira aqui. E aí vocês vão ver minha tela. Agora sim, né? Agora está começando a carregar. Isso mesmo, agora estamos. Joia, eu vou dar um play no vídeo aqui, só para todo mundo ver o que tipo de solução que eu acabei de comentar. Opa, esse é o vídeo errado. Não era esse que eu queria mostrar agora. Tá sem som, mas não tem problema, porque todas as instruções a gente consegue ver ali, tá? Não tem áudio, é só uma musiquinha atrás do som desse vídeo. Eu vou passar o link para vocês do YouTube, esse vídeo também está no YouTube. Ficou sem áudio, Milena? Sim, ficou sem áudio, mas eu já mandei o link caso eles queiram ver, tá? Tem vários vídeos a respeito desse produto, eu vou mandar vários links aqui no chat. Perfeito, obrigado. Depois, se eu tiver mais um vídeo, a gente tenta fazer dividir a tela de uma maneira que também divida o áudio. Acho que foi alguma falha minha aqui na comunicação. Mas é isso, gente. Vocês têm a oportunidade de ver o vídeo em alguns instantes. Mas um acessório que pode ajudar muito nesse contexto de comunicação através do telefone celular, por exemplo. Tá? Bom, com relação à compatibilidade de protetores auditivos e outros aspectos muito, muito, muito importantes relacionados ao uso, à seleção e ao uso de protetores auditivos, eu tenho uma recomendação a fazer para quem ainda não conhece. Existe uma publicação da Fundacentro, no qual eu tive a honra de fazer parte da comissão que elaborou. É uma publicação que, na verdade, é um guia de diretrizes e parâmetros mínimos para elaboração e gestão de um PCA. Tá? Esse guia da Fundacentro, ele engloba
diversos aspectos a serem considerados no PCA, tá? Eu trouxe aqui um resumo do que esse guia traz, do conteúdo total desse guia. Então, ele é baseado em 10 tópicos, onde o tópico número 7 fala especificamente da gestão de protetores auditivos, ou dos equipamentos de proteção auditiva. Tá? Rafa, oi. Ainda estamos vendo o vídeo, tá? Ah, ainda estão vendo o vídeo? Só um minutinho, então. Agora sim? Agora sim. Joia. Opa. Deixa eu voltar aqui. Eu estava falando para vocês do guia de PCA, certo? Então, essa é a capa do guia do PCA. Quem não leu ainda, eu recomendo que baixe no site da Fundacentro. Você der uma busca, guia PCA Fundacentro é o primeiro que aparece, tá? E nesse guia, que eu estava falando, o conteúdo mínimo, ele apresenta um conteúdo mínimo de conteúdo para elaboração e gestão do PCA, com esses 10 tópicos. Eu não vou ficar entrando em cada um deles, a gente não tem tempo para isso agora, mas eu queria deixar em evidência para vocês que lá tem o tópico número 7, que fala da gestão e equipamentos de proteção auditiva. Nesse tópico tem todo o direcionamento, toda a sequência do que e como se fazer a seleção de protetor auditivo, né? Inclusive, eu trouxe aqui alguns aspectos que são considerados critérios para a escolha de protetor auditivo. Lá também está contido o procedimento para se selecionar o protetor auditivo com relação à atenuação, que é o que normalmente a gente faz, né? Verifica se a atenuação é suficiente ou não para aquele grupo de trabalho, para aquele grupo homogêneo de exposição. Mas o que eu quero trazer para vocês, para quem não conhece o guia ainda, o guia, ele traz diversas considerações, ou melhor, ele traz diversos aspectos que nós, profissionais da saúde e segurança, temos que prestar atenção e anotar e que influenciam diretamente na seleção. Então, o guia exige que você verifique questões de conforto, de tempo de uso, de compatibilidade do protetor auditivo ou dos protetores auditivos com demais equipamentos que você utiliza. Por que eu estou dizendo do guia do PCA? O que eu estou dizendo aqui, o que a gente está fazendo nessa conversa de hoje, é algo que, possivelmente, alguns dos aspectos você já imaginava, outros você já sabia e até trata, e outros talvez você pudesse nem fazer ideia. A gente está aqui para debater mesmo sobre o tema. Mas eu quero enfatizar com você que esses aspectos estão presentes lá no guia do PCA. Então, se você começa a pensar em como e de que maneira implementar o PCA, naturalmente você vai estar abordando esses aspectos. Não vai ser exigido que você pense nesses aspectos. Tá? Então, é importante pensar, não é só porque o Rafael trouxe esse tema. O guia do PCA também busca endereçar isso com você. Tá? E por fim, mas não menos importante, o guia do PCA ele também fala que a seleção do protetor auditivo ela não para no aspecto atenuação e o aspecto atividades, conforto, que a gente acabou de ver na tela anterior. Ela avança até o nível do indivíduo, não só no nível do indivíduo de conforto e etc., mas também no nível atenuação para cada indivíduo. E essa abordagem, ela se chama ensaio de atenuação pessoal. Tá? O EarFit é o nome do equipamento 3M que faz o ensaio de atenuação pessoal. Mas qual é o contexto? O contexto é que quando você seleciona um protetor auditivo única e exclusivamente pela atenuação, você corre um grande risco
de que algumas pessoas estejam realmente protegidas com aquele protetor auditivo, mas uma parte das pessoas não estará. E se você, então, portanto, faz a seleção de um modelo de protetor auditivo, com uma visão, fazendo uma metáfora mais ou menos assim, você acaba tendo uma visão míope de que está todo mundo protegido. Mas na hora que você vai no indivíduo, você certamente descobrirá ou identificará alguns indivíduos inadequadamente protegidos ou não protegidos suficientemente. Então, a proposta do guia do PCA é exatamente isso. Não pare na seleção do NRSF do protetor. Avance individualmente com o ensaio de atenuação pessoal. E aí você consegue identificar as pessoas inadequadamente protegidas e agir, e tomar uma ação, ou de treinamento, ou de compatibilidade, ou anatômica. Muitas vezes aquela pessoa, um determinado indivíduo, ele tem uma anatomia desfavorável àquele protetor auditivo. Por mais que você busque compatibilidades, por mais que você busque treinamentos, ela mesmo assim não consegue uma boa proteção com um determinado modelo de protetor auditivo. E aí você tem a opção de, muito antes de uma perda auditiva aparecer, já tomar uma ação, mudar modelo, mudar tamanho, mudar material, até encontrar o protetor auditivo adequado para aquele indivíduo. Só a título de curiosidade, de conhecimento, para quem nunca viu o sistema, esse sistema ele é gerenciado por um software, então ele tem lá um sistema com uma caixa de som, com microfones, essa é a premissa do ensaio, e toda a gestão do ensaio e do pós-ensaio é feita num software que você instala no computador, tá? Software gratuito, sem licença, sem renovação de licença, essas coisas todas, né? E esse software, inclusive, ele gera relatórios dos ensaios que foram realizados, como esse exemplo que está na tela, com informações de atenuação numérica, número único, né? A gente chama de NAP, nível de atenuação pessoal, e também gráfica, com na gráfica, inclusive, por banda de frequência, ali, ó, banda de oitava por faixa de frequência, de 125 a 8.000 Hz. Quanto que um protetor atenuou em cada uma das orelhas, o azul e o vermelho é o mesmo código de cores da audiometria, né? Quanto que ele atenuou em cada uma das orelhas para cada frequência. Inclusive, você pode usar essa informação para fazer gestão de se está uma atenuação adequada, se o ambiente que ele está, esse protetor realmente protege adequadamente ou não, e assim por diante, tá? E por fim, mas não menos importante, um dos padrões de relatório tem até a opção de campo para assinatura. Então você pode se programar para imprimir o relatório e coletar a assinatura do colaborador, por exemplo, para servir como comprovação de treinamento ou do ensaio, ou de eficácia do protetor auditivo, isso lá para o prontuário do indivíduo, tá? Então esse é o sistema. A gente também tem vídeos explicativos na internet para demonstrar o sistema, tá? Ou de demonstrar, ou de você entender um pouquinho mais qual é o funcionamento dele, tá? Antes da gente falar obrigado, eu tenho algumas dúvidas, perguntas de vocês que a Milena foi pontuando aqui para mim. Vamos fazer uma seleção aqui. Pergunta se a redação a gente já havia respondido, né? Existe algum modelo que já tenha com entrada de áudio para facilitar a conexão com alguns tipos de equipamento de comunicação? Existem diversos modelos, né? Quando a gente tem rádios de comunicação, geralmente o equipamento tem que ser adquirido já com a conexão certa para o rádio, tá? Então isso demanda uma análise prévia. Não basta dizer, preciso do comunicador lá. Não. A gente precisa saber qual o modelo de rádio é utilizado e algumas outras características do uso e do ambiente para ter a certeza de qual equipamento que vai dar certo.
Quando a gente fala de telefone celular, em que a conexão é Bluetooth sem fio, a compatibilidade é praticamente garantida. Sim, um teste dá a certeza da plena compatibilidade, mas é praticamente garantido que você vai conseguir parear Bluetooth e vai funcionar como você pareia, por exemplo, o celular no rádio do carro, na caixinha de som e etc. Tá bom? Então, cada situação é uma, a gente sempre pode analisar caso a caso, deve analisar caso a caso, mas conceitualmente essa é a resposta, tá bom? Milena, temos alguma pergunta adicional? Não, as perguntas foram respondidas. Acho que a gente podia falar um pouquinho sobre os treinamentos da semana que vem e sobre o nosso site a respeito do coronavírus, Rafa. Bem lembrado. Para você que está não só preocupado como pessoa física, mas também como pessoa jurídica com relação à pandemia do coronavírus, sai uma página na internet toda dedicada a informações técnicas sobre o coronavírus. E não só sobre o coronavírus, mas principalmente a proteção individual relacionada ao coronavírus. Então, nós da equipe técnica e da equipe de marketing temos criado bastante documentações com relação a vídeos, artigos, perguntas e respostas sobre esses temas, uso de respiradores, protetores faciais, óculos, o que é um N95, como ele se diferencia de outros e etc. Então, busque essa página, tem bastante informação técnica da 3M para te ajudar a tomar decisões assertivas com relação a essa pandemia, tá bom? Qual que é o tema que você pediu, Milena? Outro tema é o assunto que nós vamos abordar sobre proteção auditiva na quarta-feira da semana que vem aqui nesse mesmo chat. Isso, bem lembrado. Na quarta da semana que vem, às 10 da manhã, se não me engano, né, Milena? Isso mesmo. A gente vai fazer uma conversa semelhante a essa, onde o tema é a atenuação dos protetores auditivos e os assuntos correlacionados a ela, né? De dupla proteção e assim por diante, tá bom? Então, quarta da semana que vem, dia 8 às 10 da manhã. A gente está divulgando os convites e tal, e espero que você possa estar presente também, tá bom? Se não temos mais perguntas e mais nenhum comentário, eu queria, em nome da 3M, agradecer a participação de todos vocês, agradecer a Milena por toda essa mediação e coordenação do nosso evento e desejar a todos um bom final de semana. Obrigado e nos vemos nos próximos encontros. Até mais.